Nós já estamos de volta com o programa Mão na Roda, hoje recebendo o competente e experiente primeiro sargento Juarez da Silva Nunes, que é o chefe da instrução aqui do Tiro de Guerra de Tupã. Sargento Juarez, a nossa conversa estava indo bem, veio para Tupã. E o que você encontrou aqui? Foi um choque? Vamos falar agora em termos profissionais, em termos do tiro de guerra. Porque até este momento você nos disse que passou por várias unidades, esteve no Haiti, o que é muito importante, que é uma experiência maravilhosa. Só quem passou por isso é que pode contar. E eu tenho certeza que você terá histórias para contar para os seus netinhos quando você os tiver, né? Muita história. É muita história para contar. Mas agora o tiro de guerra é uma nova experiência, verdade? Com certeza. Isso era um anseio antigo, né? E também a vida, as coisas não são por acaso. O que acontece? Quando eu contei, fui para Salvador. Lá em Salvador, quando eu chegou lá um sargento na época que tinha saído do tiro de guerra de Tupã. Veja Até só. então eu não sabia quem era Tupã. Onde ficava? Onde ficava Tupã. Então chegou o sargento Bock, que foi chefe da instrução aqui do TG, e foi o meu primeiro incentivador a um dia vir para um tiro de guerra. Assumiram um cargo de chefia da instrução. No tiro de guerra. E aí depois teve uma outra passagem, um outro colega que também me incentivou bastante. E, como eu disse, nada é por acaso. Sim. Como o sargento Bock falava muito bem de Tupã, eu coloquei a cidade de Tupã e tive a grata satisfação de ser agraciado. De ser escolhido para vir para cá. Classificado, na verdade, né? Nomeado. É nomeado? Classificado. No Exército a gente chama, tem o nomeado e tem o classificado. Sim. Nomeado é quando a gente tem um cargo específico, é nomeado para aquele cargo específico. Ah, perfeito. O classificado ele ocupa uma vaga e depois ele é alocado em alguma função ali que esteja vaga. Sim, perfeito. Basicamente é por aí. Assim que funciona. E assim que funciona. Então, experiência totalmente diferente. Tiro de guerra, a gente vem para uma função, digamos, de comando, e até então, na vida do praça, que é o sargento, o subtenente, o sargento, ele tem um comandante na sua OM, na sua organização militar normal, ele tem um comandante. Subordinado um oficial. a alguém. É subordinado a um oficial. Sim. Agora, ele deixa de ser subordinado para ser o comandante. Então, aumenta a responsabilidade, aumenta uma série de coisas. E aí vem a experiência, que vai ser algo totalmente novo. A experiência e a capacidade administrativa. Sim. E, inclusive, a capacidade militar também para conduzir isso. É verdade. Então, a missão que foi... Nós passamos por um critério de seleção, vamos dizer assim, bastante grande. Sim. Então, lá em Brasília, diversos colegas se inscrevem e aí começa um processo de seleção para quem vai ser o chefe para determinado tiro. Entendi. Quando eu me inscrevo para concorrer a uma vaga de chefe de tiro de guerra, eu elenco vários, dentro da minha ordem de prioridade. Entendi. E aí o Exército vai me selecionar e vai me colocar em um. Mas esse processo de seleção tem vários outros colegas que estão lá passando pelo processo que ficaram para trás. Mais antigos também ou não? Alguns mais antigos? Por vezes sim. Mais antigos, né? Até, muitas vezes com até mais bagagem, mais vivência, mais experiência, mas o processo... São preteridos em favor de outros que têm talvez um melhor preparo para aquela função naquele momento. Então, né? Fui agraciado, eu agradeço muito ao Exército, né? Deus principalmente, que nada acontece sem a mão de Deus. Mas aqui a experiência nova é uma coisa diferente. A gente tem na mão jovens que vão se apresentar agora no mês de março, 50 jovens que nós temos que conduzir da melhor forma, que os pais vão lá, entregam nas nossas mãos e estão aqui, os nossos jovens estão aqui, nossos filhos, cuide bem deles. Formação de cidadãos, né? Formação de cidadãos para o mundo. Sim, sem dúvida. Então, muitos desses jovens que vão adentrar agora no tiro de guerra, o primeiro contato, a primeira experiência de Exército Brasileiro vai ser aqui. E talvez a única. Então, uma responsabilidade muito grande que nós temos perante esses jovens, perante a sociedade brasileira e
principalmente com a comunidade tupanense. Mas é uma necessidade hoje. Seria interessante se houvesse a possibilidade de todos os jovens passarem pelo serviço militar. Não apenas uma seleção. Eu não sei quantos se inscrevem e quantos são selecionados. Quantos são os atiradores que são selecionados? Qual é o número de atiradores no tiro de guerra? Então, no nosso caso aqui. Então, esse ano, nós estamos selecionando os jovens da classe nascidos no ano 2000. 2000, certo. Isso. Perfeito. Então, tivemos lá o sistema, o alistamento na junta militar ou online. Eles se alistam, passam por um processo de seleção no ano anterior. Sim. O primeiro processo de seleção. Muitos ali já são descartados. Problema de saúde, algum problema, arrimo de família. Físico e outros. E sobrou 150 jovens no universo para mim selecionar 50. Então, nós tivemos um número maior de alistados. Número maior de alistados. Geralmente é isso. Certo. Número maior de alistados para poder selecionar. Na primeira seleção, então, sobraram 150. Então, se apresentaram para mim, eram para se apresentar 150. Alguns faltaram, normal. Certo. E desses 150 você tem que selecionar 50. 50 que vão incorporar ao Exército, cumprir o serviço militar obrigatório, Sim. ser os novos atiradores a partir do dia 1º de março. E como é feita essa seleção? Qual é o critério para escolher esses 50 dentre os 150? Você vai ter que preterir 100. Vai dizer, vocês estão em excesso de contingente. Isso. E qual é a dinâmica para isso? Como é que você faz? Qual é o critério usado? Eu peguei os 150 e chamei um a um, fazer uma entrevista, conversar. Sim. Na verdade não é uma entrevista, é uma conversa informal, para conhecer o cidadão, ver qual é a intenção dele e apresentar as nossas intenções. Mas então isso é muito bom, já começa uma interação logo no início. Exatamente. Isso é muito bom. A melhor saída, vamos dizer, a melhor ideia é que os 50 sejam voluntários, que queiram realmente prestar o serviço. Entendi. Infelizmente, hoje, os nossos jovens têm uma outra mentalidade. Não tenha dúvida. Então, dos 150, eu vou afirmar aqui que 80% é não voluntário. É muito interessante, mas eu dizia a princípio, antes de entrar nesse detalhe, que eu não sabia, que seria interessante todos os jovens, absolutamente todos, passarem pelo serviço militar. Porque aprende disciplina, aprende respeito, patriotismo. Patriotismo. Né? Eu falo, né? Por mim, eu sempre fui extremamente organizado. Isso não foi, ninguém me ensinou. Desde pequeno, as minhas coisas eram sempre muito bem organizadas. Eu até costumo brincar, eu falo, acho que eu tenho um pouco de toque, né? Porque roupa, calçado, material escolar, sempre fui muito organizado. Tento passar isso para meus meninos, né? Mas eu aprendi disciplina. Foi no serviço militar. Foi no serviço militar que eu aprendi a ser disciplinado. Eu aprendi a acordar cedo no serviço militar. Então. Eu servi na escola de oficiais de infantaria, especialista em infantaria de guarda da aeronáutica. 5h40 a corneta tocava. 5h40 da manhã, então eu aprendi. E eu sabia que não podia ficar na cama, não tem mais aqueles 5 minutos, né? Não tem 5 minutos. Então foi... Só mais 5 minutinhos. Sim, não tem não. A corneta tocou, pula e corre, arruma a sua cama, põe o uniforme do dia. Arruma a sua cama. Sim, as coisas têm que estar bem organizadas, exatamente, né? Pega a namorada e sai, né? A namorada do soldado. A namorada do soldado é o fuzil. A namorada do soldado é o fuzil. Então pega a namorada e já começa a atividade. Isso. Então isso é muito importante. E tem um grande palestrante da atualidade aí que ele diz que hoje nós temos uma geração de morcegos. Meninos e meninas muito preguiçoso, acorda tarde, fica até tarde no computador. Então esse aprendizado de disciplina. E nós temos um outro fator, hein? A superproteção. Os pais que dizem assim, eu não quero que o meu filho passe pelas mesmas coisas que eu passei. A mãe, acontece isso? Acontece? A mãe, principalmente. Então, eu recebi lá algumas mães que vieram fazer esse pedido. Libera meu filho, não quero que ele passe por dificuldade e tal. Eu digo hoje, eu saí muito jovem do lado do seio da minha família, do lado da minha mãe. Sim. Para ela foi difícil, foi... Mas ela sempre usa uma frase que nós devemos usar. O filho foi criado para o mundo. Sem dúvida. Porque
Para ser independente, inclusive. Ser independente. Então, um pai e uma mãe que conseguem mostrar a vida para um filho, levar ele para um caminho onde futuramente ele consiga caminhar sozinho, esse filho não vai ser um adulto frustrado. Ele vai ter um futuro e vai conseguir caminhar com as próprias pernas. Hoje, o jovem com 18, 19 anos, ele anda com a mãe de mão ainda. Então, eu não sei se eu estou errado, eu acho que ainda estão muito dependentes esses jovens. Nós temos que acabar com essa dependência. Inclusive, há um fato sociológico novo que os jovens estão saindo cada vez mais tarde de casa. Né? Mais tarde de casa. Eu tenho 2 filhas adultas. Uma delas saiu de casa, literalmente, com 35 para 36 anos. Ela é professora, dava aula na cidade de Pompeia, mas continuava morando conosco. Sim. Agora, pela dificuldade de estar viajando todos os dias, e ela, como passou a lecionar em 2 períodos, né, ela tinha que pegar um ônibus muito cedo, 5h30 da manhã, tinha que estar na rodoviária. Aí, eu que precisava levá-la até a rodoviária. Estava ficando difícil, então ela decidiu mudar-se, não, agora eu vou ser independente, alugou uma casa, um apartamentinho lá em Pompeia, está morando lá, está feliz da vida. E eu tenho outra com 40 que eu estou tentando, vai. Uma outra... Na verdade, essa minha filha já morou em Goiânia, já deu aula em Goiânia, mas está conosco. Então, a segurança do lar, da família, né? Mas isso não pode. Como você mesmo falou, os filhos foram criados para o mundo, para ter voo próprio. Uma outra reclamação bastante grande por parte do jovem para não querer prestar o serviço militar era o horário. Eles acham muito cedo o tiro de guerra. Porque, vamos lá, uma organização militar, hoje, o expediente, via de regra, entre aspas, inicia-se 8 horas, acaba meio-dia. Intervalo do almoço, 1h30 retorna, vai até às 5 horas da tarde. Ah, é assim? Entre aspas, né? Porque geralmente começa às 8 horas, mas 7 horas da manhã o soldado já está lá. Sim. Né? 5 horas dá o toque lá de ir para casa, mas o soldado permanece, terminando uma atividade aqui, outra ali, guardando um material, limpando alguma coisa, fazendo uma faxina aqui e tal. Mas, via de regra, é esse horário. Tiro de guerra, atirador. Sim. Período de instrução, das 6 da manhã às 8 da manhã, são 2 horas. São somente 2 horas. A questão é levantar muito cedo. Então, são somente 2 horas. Apenas 2 horas. E alguns achavam difícil. Por que 8 horas? Eu libero 8 horas, dá tempo dele ir cumprir sua jornada de trabalho na sua empresa, ou dá tempo dele pegar a sua escola aberta para entrar e a sua aula sem preocupação. Sem interferir nos estudos ou no trabalho para aqueles que trabalham. Sem dúvida, perfeito. Entendeu? Então, quer dizer, são 2 horas de instrução apenas de segunda a sexta-feira? De segunda a sexta-feira. E no sábado? No sábado também temos o período. Um período um pouco maior. Um pouco maior. Mas o horário é... Existe um programa, sargento, muito bom que acontece aqui na nossa cidade, que é o projeto do Atirador Mirim. Eu falo isso como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e eu sei como isso foi importante para os pais, para as crianças e adolescentes principalmente, e para os diretores de escola. Porque, como nós dissemos, disciplina as crianças também. A minha pergunta é, este projeto continuará e como ele será realizado? Então, outubro do ano passado, sim, eu fiz uma visita aqui a Tupã para conhecer um pouco da cidade, conhecer o tiro de guerra e pegar já um pouco da experiência do subtenente Júnior. Ele me fez o convite, vim até Tupã. Fui conduzido pelo subtenente Júnior na época a algumas autoridades da cidade e conversei também com alguns pais. A grande preocupação era, projeto Atirador Mirim 2019 continua? Então, bom, é sinal de que foi um projeto bem sucedido. Exatamente. Né? Então, hoje eu recebo várias visitas de pais, de jovens, perguntando quando inicia o projeto, como vai ser o projeto. Então, afirmo, o projeto vai continuar 2019, né?
Algumas mudanças vão ocorrer, com certeza. Sim. Estamos agora... Adequações, na adequações, verdade, né? Mudanças até fica meio pesado, mas adequações, né? Então, vamos começar agora, nesse mês de fevereiro, as primeiras tratativas, com as primeiras reuniões, para acertar como vai ser o projeto Atirador Mirim 2019. Ontem, na nossa reunião lá da Rede Protetiva, já tivemos mais ou menos uma ideia ali das pessoas que apoiam, dos parceiros, né, que também fazem parte do projeto Atirador Mirim, o professor Valdir, sim, professora Tereza Inácio, então, coordenadora de ensino. São pessoas que se dedicam também para o projeto Atirador Mirim. Sim. Isso na rede. Isso a parceria também com a prefeitura. Isso na rede estadual. Sim. Agora na municipal temos ali, dentro da Secretaria de Educação, o professor Mário Guerra, que também é um outro... Um brilhante secretário, por sinal, hein? Incentivador e apoiador, e que também ajuda a tocar o projeto. Porque sem a prefeitura também várias coisas não aconteceriam. Transporte, alimentação e outras atividades que necessitam que dependem do poder apoio público, né? Municipal. Mas também o pessoal já tem experiência de 2 anos desse projeto. Sim. Estamos entrando para o 3º ano. Dependemos muito do apoio dos padrinhos, né? Que os empresários da cidade e tal. Então, já faço aqui o apelo. O apelo, claro, sem dúvida. Pedido, sem dúvida. Se o senhor me permite, é claro. Claro, lógico. O apoio você está aqui para isso. O apoio da comunidade em geral e principalmente dos empresários que já eram apoiadores continuaram nos apoiando, porque é um projeto aí que tenho certeza que ajuda muito o jovem, tira muita criança de situações vulneráveis, traz ali para o projeto e dá um norte para essas crianças. Digo que não é um local de recuperação, mas de orientação, né? Orientação. Uma bússola. Olha, agora seu caminho projeto é esse. De cidadania. Sem dúvida, cidadania. E é muito importante, viu? Então, eu repito, né, como presidente do CMDCA, esse é um projeto muito bom. Os diretores de escola, eu tenho conversado com alguns. Ontem mesmo, lá na nossa reunião da Rede Protetiva, nós falamos sobre isso. Mas então, a verdade é o seguinte, nós podemos esperar muito do 1º Sargento Juarez. Com certeza. Que boa vontade você tem. Muita. Experiência você tem. Temos. Conhecimento. Então, nós podemos esperar muito de você aqui na nossa cidade, eu tenho certeza disso. Estamos arregaçando as mangas aí para trabalhar. Perfeito. Viemos para trabalhar. Sargento, 2 coisas. Primeiro, em nome do Rotary Club, eu quero agradecer a sua presença conosco aqui neste programa. Quero te entregar uma revista, Rotary Brasil. Essa revista traz todas as informações sobre Rotary, sobre as atividades que nós rotarianos estamos desenvolvendo em todo o Brasil. Para você conhecer um pouquinho mais da nossa entidade e saber dos nossos projetos. Em nome do Rotary Club, nós lhes damos as boas-vindas, desejamos sucesso no seu trabalho, desejamos força e o que precisar do Rotary Club, nós estaremos ao seu lado e seremos seu parceiro. Muito obrigado. E como são os destinos da vida, eu no passado sempre tive um pouco de curiosidade em conhecer a instituição Rotary. E hoje estou ao lado de um rotariano. Então, exatamente. São os destinos que a vida nos traz, né? É verdade. E agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Me coloco à disposição sua, da população, da comunidade em geral. Sim, sem dúvida. O tiro de guerra é da comunidade, está de portas abertas. Estamos à disposição 24 horas, porque nós somos militares 24 horas. Perfeito. Nós não temos hora extra, não temos nada, mas estamos lá pronto para cumprir qualquer missão. Então, a comunidade pode bater lá no portão de tiro de guerra, que vão ser muito bem recebidos, sempre. Qualquer hora do dia ou da noite. Muito obrigado. Então, em nome, inclusive, da comunidade, eu estou aqui agradecendo a sua disponibilidade. E quero agradecer também a você que ficou conosco, participando deste programa, nos assistindo e prestigiando não somente o Rotary Club, mas principalmente o Exército Brasileiro, Sargento Juarez e o trabalho que o Exército desenvolve também, além da nação toda, além de tudo, aqui na nossa cidade. Muito obrigado a você, até uma próxima oportunidade e que Deus nos abençoe.